Existe amizade entre homens e mulheres? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. 2025, Altair. Sim, feliz ano novo, Ken. Feliz ano novo, Reginaldo. Você é tão bom pra mim. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. Reginaldo, estava com saudades, né? E feliz ano novo a todo mundo, né? Estamos aqui mais um ano. Estamos entrando no 9º ano do Naruhodo, veja só. É verdade. Então a gente deixa aqui uma boa entrada de ano para as ouvintes e para os ouvintes do Naruhodo. E com uma pergunta de ouvintes, né, Altair? Pergunta polêmica, né? Até começamos o ano, assim, movimentado. Já vamos começar com um episódio duplo já esse ano, hein? Pois é. O primeiro e-mail, Altair, veio da Maria Luísa, que é fisioterapeuta de Maringá, Paraná. Sua conterrânea. Exatamente, minha conterrânea. E ela diz o seguinte, Altair. Uma amiga me recomendou o episódio do Se Enxergamos as Mesmas Cores e estou escutando vocês desde então. Muito obrigado a essa amiga, viu, Maria Luísa? Obrigado. Adoro o trabalho que vocês fazem ao trazer um pouco de ciência para a nossa vida cotidiana. Fico muito feliz em poder aprender um pouco sobre diferentes áreas do conhecimento a cada episódio e perceber como o mundo é tão grande. Esse é um dos objetivos mesmo, Maria Luísa. Obrigado pela audiência. Isso aí. Minha pergunta é, por que nós shippamos casais? Do verbo shippar, que eu entendo como uma gíria que significa torcer por um casal ou apoiar o relacionamento do casal. Eu estava assistindo um filme com o meu namorado, onde os protagonistas principais eram um homem e uma mulher. O filme era de ação, não havia flerte entre os personagens, mas um relacionamento de parceria. Ao final do filme, a protagonista quase morre, e quando o protagonista vai ao seu encontro, eu estava na expectativa de um beijo entre os dois e queria que fossem um casal. O que aconteceu? Eles se abraçaram. E isso acontece ao assistir séries também, e também na vida real com amigos. De onde vem essa vontade de torcer pela formação de relacionamentos amorosos e querer ver casais por aí? Por que é mais fácil imaginar um relacionamento romântico entre homens e mulheres em vez de um relacionamento de amizade? Perguntei ao meu namorado se ele sentiu isso também e ele disse que não. Então, o que influencia uma pessoa a torcer por casais? O fato de eu ser heterossexual influencia o fato de shippar um casal formado por um homem e mulher? Uma pessoa gay teria maior tendência a shippar casais homoafetivos? Enfim, muito obrigado pela atenção e espero que um dia minha curiosidade possa ter uma boa resposta. Esse dia chegou, Maria Luísa. Demorou, mas chegou. O e-mail seguinte veio do João Lucas de Paiva Paulino de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um grande abraço aí para os potiguaras ouvintes do Naruhodo. E ele diz o seguinte: estou escrevendo essa mensagem para vocês porque nos últimos tempos sinto que muito por causa do TikTok, as 5 linguagens do amor ganharam muita evidência, principalmente entre o público mais jovem. Porém, eu nunca me senti muito contemplado por elas. Nunca tive muito interesse em ir atrás de saber sobre o que de fato elas são, mas um sentimento cético que eu tenho me diz que elas passam longe de ciência. Há cerca de um mês eu estava conversando com a minha namorada sobre isso e sobre como em vários momentos parece que essas linguagens do amor são usadas para justificar a falta de amor em um relacionamento. Por exemplo, uma das partes do casal nunca elogiou, nunca gostou de ficar perto ou nunca fez nada para a outra parte. Isso para mim é uma situação tanto quanto complicada quando se está em um relacionamento, mas a parte que nunca fez nada disso pode alegar que não fez porque a sua linguagem do amor é presentes. Então a forma que ela demonstra que ama seu parceiro é única e exclusivamente por meio de dar presentes. Esse contexto me soa muito mais como uma desculpa esfarrapada para que a parte não se comprometa com um relacionamento que, de fato, a única maneira que ela sabe demonstrar que ama. Para não me estender muito mais, gostaria de ouvir vocês falando um pouco sobre isso, e especificamente vocês porque eu tenho evitado de pesquisar sobre o assunto por conta própria porque eu não quero spoilers de um possível episódio. Quero sentir toda a desempolgação de Altair sobre esse assunto, como foi o episódio 406 sobre as fases do luto. No mais, continuem fazendo esse trabalho excepcional de divulgação científica, porque a ciência precisa de projetos
como esse. Enquanto aguardo encarecidamente a possibilidade do que minha pergunta seja respondida um dia, vou continuar ouvindo o episódio 411, a segunda parte sobre traição, que acho que pode até ter relação com essa pergunta que eu fiz. Obrigado, então, pelo e-mail, João Lucas. Temos também o Henry Gandelman, que é mestre em engenharia de materiais, mas que trabalha como engenheiro de software de São Paulo, capital. E ele diz o seguinte: a pergunta é sobre algo que vejo publicado em todo lugar no Instagram e Facebook, que é a chamada linguagem do amor. Vira e mexe, alguém diz que a minha linguagem do amor é mandar artigos pros crushes. Ou todo mundo conhece alguém que a linguagem do amor é trazer um chocolatinho. Existe alguma base científica que define linguagens do amor e que diz que cada pessoa demonstra seu afeto de uma forma específica? Ou é só uma moda das redes sociais? E, finalmente, o e-mail da Roberta Isidro, que diz o seguinte: ultimamente muita gente apareceu na mídia falando sobre existirem diferentes linguagens do amor, e sempre quem fala tenta dar um ar de ciência, mas como sou discípula de Altair, fui tentar ir atrás dos artigos sérios, já que o livro não vou nem comprar porque imagino que seja. Então achei melhor começar do início e fui procurar o que a ciência tem a dizer sobre o que é o amor. Já aí fiquei muito confuso e decidi cortar caminho e vim pedir para falarem sobre isso. Vou continuar estudando para entender os artigos, mas uma forcinha de vocês ajudaria muito. Temos também ainda mais uma do Guto Pagiossi, que começa dizendo: eu sou muito fã de vocês. Muito obrigado, Guto. Obrigado. Tem uma questão a ser iluminada pelo escrutínio discreto e científico do podcast. A ciência precisa me ajudar. Desde que sou adolescente, por ter crescido num meio evangélico, recebo e vejo pessoas fazendo a outrem recomendações do livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Eu já li, mas me recuso a acreditar que seja real. Obrigado. Resumindo, a tese do autor é que cada pessoa tem uma linguagem do amor, forma pela qual tem mais facilidade de demonstrar e receber afeto. Alguns são mais através de palavras, outros através de toque, outras através de comida, etc. Dá para fazer uma pauta disso? Altair, afinal, a ciência diz algo sobre as linguagens do amor e o que é que isso tem a ver com a amizade entre homem e mulher, Altair? Essa é sobre o que vamos discorrer no episódio duplo. E o que isso tem a ver com chipar a gente, né? É verdade também. Então. Todas essas perguntas conversam, tá? Então, o tema maior, a pergunta inicial é da Maria Luísa, né? Que ela fala sobre chipar casais e se existe amizade entre homem e mulher, e essa coisa da linguagem do amor ajuda a complementar. Uhum. É um episódio em 2 partes, porque nessa primeira parte a gente vai desconstruir essa coisa da linguagem do amor. Primeiro, né? Falar dos argumentos, como é que funciona e tal. Que é, como boa parte das pseudociências, assim, o argumento inicial é ok, só que aí vai se deturpando a coisa no caminho, tá? Então, assim, dando a resposta rápida, essa linguagem do amor é algo científico? Não. É algo que serve para vender curso na internet e evangelizar você a ficar mais protestante, porque no fundo é uma linguagem cristã. Certo. Tanto é que, acho que 2 dos nossos ouvintes comentaram que ouviram isso no contexto da igreja, tá? Então, é muito mais uma estratégia evangelizadora do que propriamente algo científico. Inclusive, temos artigos, até de 2024, que tentaram validar psicometricamente os atributos da linguagem do amor. E falha. Assim, falha. Uhum. Não são válidos. Mas a base, né, o argumento inicial faz muito sentido. E a gente vai discorrer sobre ele no segundo episódio. Tá. O segundo episódio é mais voltado na ideia de amizade mesmo. E aí, já respondendo até a primeira pergunta da Maria Luísa, né? Da onde vem essa vontade de torcer pela formação de relacionamentos amorosos e querer ver casais por aí, né? Isso é uma questão culturalmente determinada, é uma explicação da nossa cultura ocidental, em que a gente cria uma hierarquia entre tipos de relacionamento. Então a gente acredita, é senso comum, assim, que o relacionamento amoroso ele é mais importante do que os outros. Do que outros tipos de relacionamento, tá? E, bom, o que é bem razoável de pensar, né? É razoável pensar... Não é razoável pensar que isso seja verdade, mas é razoável pensar que as pessoas pensem assim, né? Que o objetivo final é ter um relacionamento amoroso, parece que é um objetivo último, né? E os outros relacionamentos ou são meio para isso, ou são coisas menos importantes, ou têm uma importância secundária. Mas isso é totalmente construído, é uma questão cultural construída,
Tá? E, inclusive, tem muitos problemas. O fato da gente colocar o relacionamento amoroso como a égide de um relacionamento feliz ou de uma relação feliz com a realidade pode ser um problema muito grande. Apesar de ser uma condição social que todos nós fazemos parte. Tá? Então, esse é um ponto importante. Mas vamos começar com a pergunta do episódio mesmo, Ken. Você acredita, como uma pessoa muito mais experiente que eu, né? Você acredita em amizade entre homem e mulher? Com o coração. Olha, rapaz, eu acredito. Muito. Acredito. Muito, de verdade. E sempre acreditou? Sempre? Não. Você já duvidou. Isso, muito bem. Quando eu era um moleque, tinha os meus 20 e poucos anos, sabe assim? Aí eu desacreditava disso, vamos dizer assim, né? Mas era imaturidade, sabe? Mas você lembra do argumento que você tinha? Cara, o argumento era quase um xiste, assim, sabe? Que é um pouco o argumento do personagem do Billy Crystal no filme Harry e Sally, feitos um para o outro, ou When Harry Met Sally, né? Que eles têm essa discussão no carro quando eles ainda mal se conhecem, e ela já acredita em amizade com homens, e ele fala, não, amizade de homem e mulher não existe, porque o sexo sempre vai estar lá. Né? Uma visão bastante heteronormativa, né, da vida, como era, né, os filmes da década de 1990. Mas eu comprava essa ideia, sabe? Eu comprava essa ideia talvez porque eu tivesse exatamente essa maturidade, sabe? De achar que toda mulher, para uma pessoa heterossexual, para um homem heterossexual, era um alvo sexual, sabe assim? Mas com o tempo isso foi mudando, né? E hoje essa informação para mim não tem o menor cabimento, né? Até porque eu tenho várias amigas, algumas muito próximas, inclusive, assim, né? Que a nossa relação é puramente de amizade, assim, puramente de amizade. Eu também, né? Eu tenho muitas amigas. Bom, por ser psicólogo, né? E na minha época tinha muito mais mulher que homem na faculdade. Então, eu tenho amizades com mulheres há muito tempo. Começando pela minha família, porque eu só tenho tia. Eu praticamente não tenho tio, né? O core da minha família são 7 tias, minha mãe mais 6. Sim. Né? Então, eu tenho muitas mulheres por perto, assim, né? Então, dando a resposta direta, assim, a resposta rápida, tá? Existe amizade entre homem e mulher? Sim, existe. Só que não é pra qualquer um, mas é pra todo mundo. Não é algo trivial. É isso. Não é algo trivial. Tá? Tem que ser construído. Daí depende de maturidade. Não necessariamente de idade, mas depende de reflexão e construção. Tá? Não é tão fluido por conta dos dispositivos culturais que a gente tem. Não é porque é algo biológico. Tem uma camada biológica, claro. Vamos falar das causas disso. Tá? Mas a resposta existe amizade entre homem e mulher? Sim, fato, existe. Não é pra qualquer um, mas é pra todo mundo. É o mesmo argumento que a gente usou no final do episódio sobre empreendedorismo. Né? Empreendedorismo é pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. Tipo, amizade entre homem e mulher é assim. Se você não quer desenvolver muito a sua subjetividade, se você quiser utilizar dos dispositivos sociais pra trabalhar no status quo, não vai ser possível pra você. Não é pra você. Mas poderia ser. Poderia ser. Tá? Então, a ideia desse episódio duplo é trabalhar nesses níveis. É tornar a discussão mais complexa para você conseguir encaixar isso. Tornar isso possível. Porque é plenamente possível. E nesse sentido é uma questão de escolha. Eu diria que para mim foi um processo de desobjetificação do sexo oposto. Sabe assim? Né? Eu acho que eu fui criado por muito tempo, né, numa sociedade que ainda trata, né, infelizmente, a mulher como objeto, né? E aí, quando você fala da construção, para mim acho que foi isso, assim, sabe? Foi um processo de desobjetificação. Essa foi a construção para que eu, de fato, pudesse desenvolver amizades plenas e sinceras, né, com mulheres. E aí, inclusive, né, algumas delas passaram a ser mais profundas do que amizades com homens, inclusive. Né? Sim. Claro, tem a sua importância, seu valor. Você aprende com isso, né? Porque você aprende questões ligadas à empatia e à alteridade. Tem coisas que você não vai experienciar.
E ajuda muito, né? É muito legal. Assim, eu tenho amigas, por exemplo, que a gente tem algum contato frequente. Tem amiga que eu vejo uma vez por ano, mas é todo ano. Tipo, vem pro Brasil, a gente conversa, vai jantar, sabe? Então, tem aquela... amigas, por exemplo, que a gente sempre lembra um do outro, né? Mas, sei lá, tem uma amiga que mês passado eu encontrei, eu não via há 10 anos. E assim, e foi muito legal. A gente se viu 10 anos, jantou, e a bateria social acabou, daqui a 10 anos a gente se vê de novo. E é isso, sabe? Então tem todas essas dinâmicas, assim, e é muito legal, sabe? É muito legal explorar essas possibilidades, assim, né? Desenvolve autocontrole a partir da autorregulação. Então, feita essa apresentação, a ideia é a gente trabalhar alguns conceitos, né? E esses conceitos vão se fechar no final da segunda parte desse episódio duplo, tá? Então, vamos começar com essa ideia da linguagem do amor. O autor desse livro, Linguagem do Amor, é um autor chamado Gary Chapman, tá? Ele é da Carolina do Norte, americano, e eu não sei se você sabe, esse livro foi escrito nos anos 2000 e pouco, né? Ele, até hoje, só nos Estados Unidos em inglês, ele vendeu 20 milhões de cópias de livros. 20 milhões. É muito livro. Imagina, por uma coisa, né? É muito livro. Por semanas foi o primeiro livro mais vendido lá nos Estados Unidos e tal, né? E aí, o legal é fazer uma busca no Google, né? Por esse livro, tá? Menções a esse livro tem em todos os lugares. Todos os lugares, né? No TikTok é muito fácil, tem um monte de gente fazendo resumo desse livro, porque dá pra fazer um resumo em 2 minutos, né? Porque é muito bem embalado, né? Você pega uma teoria séria e marketiza ela pra parecer mais fácil. É exatamente isso, sabe? São os 4 P's da teoria do apego, sabe? Que não vale nada, né? Mas é isso, né? Então, por exemplo, só uns exemplos. Você vê citações a esse livro, Linguagem do Amor, no site do Bradesco Seguros, eles citam esse livro, né? O site da Forbes BR, tem sites que fazem site de aplicativo de relacionamento, essas coisas, que você faz o teste antes de entrar no aplicativo para ver qual a sua linguagem de amor, aí eles fazem matches, coisas do tipo. Em linguagem de coach, aparece muito, porque é muito fácil. Então, assim, deixa eu explicar como que funciona essa coisa da linguagem do amor, né? A premissa é como um dos nossos ouvintes escreveu no e-mail. Você tem uma forma de expressar o quanto você gosta de alguém. Então tem essa linguagem, né? E aí você tem tipos. Você tem tipos de formas de linguagem do amor. Por exemplo, palavras de afirmação. Palavra de afirmação é assim, eu demonstro meu amor dizendo que eu gosto de você, que você é muito legal, eu falo coisas. Esse é o meu jeito de demonstrar, tá? Assim, se você observar as pessoas, tem isso, sabe? Faz sentido, né? É uma descrição. Ou, por exemplo, tem um outro tipo de linguagem, é o tempo de qualidade. Então eu posso não falar muito do quanto eu gosto de você, mas eu propicio momentos que a gente tem qualidade. Levo você pra sair, a gente faz piquenique, sabe? Coisas assim, tempo de qualidade. Tá né? bom. Tem um outro que é receber presentes. A pessoa gosta de dar coisas. Dar presentes. Né? Atos de serviço. Então a pessoa gosta de cuidar de você. Ela faz coisas por você. Faz o jantar, arruma a sua casa, sabe? Faz coisas por você. E a outra é o toque físico. O pessoal que gosta de ficar pegando. Né? Assim, quando você ouve assim, por cima, faz sentido. Né? Porque se você pensar nos seus relacionamentos, tem pessoas que são assim. Faz sentido e daria pra ser escrito por alguém na 7ª série, assim. Não, isso, é claro, o que basicamente é a lógica do coach, né? E a lógica do Kotler, né? Então, 3 caixinhas, 2 setas e um sol, você descreve todo o marketing. Né? É basicamente isso. Tá? E é pra ser assim mesmo, né? E eu sempre falo que o objetivo da ciência não é melhorar o marketing, é evitar ele, porque é muito fácil dele dar certo. É uma coisa muito fácil. Então, assim, o Gary Chapman, ele é um escritor, assim, esse cara da área de coach e tal, ele fez uma descrição acurada. Então ele observava, né, e fez a descrição dessa tipologia. E aí, quando a pessoa lê, e ainda mais hoje nessa lógica muito imediatista do TikTok, Instagram, você vê um vídeo de 1 minuto, você se pega nisso, né? Você pega isso, então, e aí você transforma isso numa linguagem mais atrativa, né, mais marqueteira, que é falar assim, o jeito como você gosta de alguém reflete os sintomas as faltas que você teve na infância. Então, assim, a maneira como os seus pais cuidaram de você, o que faltou pra você no cuidado deles quando você era pequeno, é a maneira como você cria uma linguagem pra gostar de alguém. Então, por exemplo, se eu tenho muito toque físico com você, né? É porque eu não tive o toque quando eu era criança. Entende? Certo. É uma forma de compensação. E, de novo, quando você olha por cima, 2 minutos faz sentido. Sim, né? Pega. sim. É o suficiente pra você comprar o produto. Acabou, sabe?
E aí, assim, qual que é, primeira coisa, entender que isso é um discurso, isso é uma descrição, tá? Isso é cientificamente acurado? Como que a gente faz isso? Aí tem 3 artigos, 2022, 23 e 24, mostrando isso. Então vamos ver se existem esses tipos, vamos transformar em questionário, perguntar para um montão de pessoas e ver se bate, né? O que aconteceu? Não bate, né? Por quê? Porque as pessoas são misturas disso, né? Isso tem muito a ver com o nosso episódio sobre se existe, os testes de personalidade, né? No episódio sobre o teste MBTI, que é uma pseudociência encardida, né? Também, que é o episódio 103, né? Se testes de personalidade funcionam. O grande problema dos estudos de personalidade é que, no início, as pessoas falavam de tipos de personalidade. Você tem como se fosse horóscopo. Você tem a personalidade do tipo A, B, C, que é o MBTI lá, que dá aqueles 16 tipos, né? Que o povo substitui lá por personagem do Star Wars e fica usando isso pra recrutar a pessoa no RH. A pseudociência louca, né? RH também, misericórdia, tá abraçado com o marketing, do ponto de vista de ser zoado. Mas enfim, né? O problema dos estudos de personalidade é que não existem tipos, existem traços. Né? E a gente fala da ideia do Big Five, que são 5 grandes medidas, né, de personalidade, e todo mundo tem um pouquinho de cada uma. Né? Então, quando você vai. A ideia da linguagem do amor cai no mesmo problema. Né? Que não existem tipos de linguagem, existem blends, misturas dessas coisas. Então, e é uma coisa relacional. Né? Então, por exemplo, se você pensa em relacionamentos o atual ou anteriores, eu não sei, tá? Mas assim. Se você prestar atenção, como que você demonstra o gostar de alguém, né? Afetivo, né? Por um parceiro. Talvez você goste de tocar mais, talvez você goste de fazer coisas pra pessoa, talvez você goste de falar mais, que você gosta dela, talvez criar momentos de qualidade, né? Mas talvez, dependendo do outro, você tenha uma combinação dessas linguagens diferentes. Então, para o parceiro A, era mais importante tempo de qualidade, criar momentos juntos. Para o parceiro B, ele é melhor toque físico, sabe? Sim, porque é uma coisa relacional, depende do outro também. Claro, né? Claro. Então, o grande problema, e aí é completamente pseudocientífico, essa coisa da linguagem do amor, é por 2 razões. A primeira é que psicometricamente não funciona, não tem essa distinção. E a questão é que, na verdade, você não tem tipos de linguagem, você tem traços. A maneira como você ressoa com o outro, vai gerar uma certa estratégia, né, de adaptação comportamental. Exato, porque essas linguagens, né, como são expostas, elas quase que ignoram o aspecto relacional de um casal. Isso, e elas são disjuntas, parece que são conjuntos independentes, e não são. Sim, e não são. Claro. Se você tem um pouquinho mais velho, teve alguns relacionamentos, você já percebe que em alguns casos você tocava mais, outros você fazia mais, né? Então, claro que tem coisas que você tem mais facilidade de fazer. Exato. Mas você adapta, né? Então, lembra muito a discussão de teste de personalidade. Não existe tipo de personalidade, tem traço. Certo. E aí você tem traços relacionais, você não tem tipos, né? Então, assim, essa coisa da linguagem do amor não faz nenhum sentido, né? E aí você entende o contexto quando você vai atrás de quem é o Gary Chapman, né? O Gary Chapman, ele durante décadas, ele hoje tem uns 80 anos, ele já é bem velhinho, né? Ele foi a vida inteira dele pastor batista, né? E ele era um pastor que, e aí tem algumas denominações protestantes que são assim, você tem tipos, né, de atribuições para o pastor, mas você tem pastores que são pastores aconselhadores. Você faz, tipo, não é terapia, mas você faz aconselhamento, né? E aí ele foi muito tempo da vida dele dedicando o trabalho dele a aconselhamento de casais. Né? Então, meio que essa lógica ele tirou disso, né? da ideia de aconselhamento de casais. E aí, se você pega o livro para ler, eu gastei um tempo para perdi um tempo para ler o livro, né? o livro é extremamente cristão, sabe? Ele é quase evangelizador, né? Então, ele dá esse senso, assim, de que primeiro, assim, ele não deixa isso direto, mas ele propõe a coisa da primazia do relacionamento heterossexual, né? E aí, essa coisa de que as linguagens do amor nascem a partir dos relacionamentos que você aprendeu a ter na infância. Então, começa a ter ali nos seus pais. E a partir daí, você cria uma falta. E essa falta você vai tentar buscar no outro. Então, você tem que identificar qual a sua linguagem do amor, qual a do outro e ver se encaixa. E é muito parecido com você, no grupo de jovens da igreja, ficar procurando marido e mulher, sabe? Então, é muito protestante, tá? Então, assim, se você não tem uma visão muito cristã, rapidamente você desmente isso aí, tá? Não é bom, não é legal, mas vende muito porque é fácil.
Exato. Se o MBTI, ele é o Myers-Briggs, né? Ele é comprado até hoje, Altair, né? E é caro ainda. Imagina esse. Então. Não, ainda bem que o pessoal fez os artigos pra mostrar que psicometricamente não vale e tal, né? Uhum. Mas, de fato, é uma descrição, assim, interessante, assim, é uma descrição que sensibiliza as pessoas a comprar o produto, tá? E aí, comprar o produto é comprar o livro e também atender à ideologia ali, de uma ideologia meio cristã, de que o relacionamento afetivo amoroso tem primazia sobre os outros, né? Então, a gente nasce com a capacidade de amar. E a capacidade de amar é amar alguém num relacionamento afetivo, tá? Não existe a linguagem do amor pros amigos, por exemplo, para outras coisas. E aí que entra a questão da amizade, né? Então, assim, fechando esse ponto da linguagem do amor, bobagem. Se você aprende muito com o TikTok, você vai ser envolvido por isso, tá? É a mesma coisa que eu quero fazer uma descrição marqueteira de uma televisão, eu consigo te convencer num pitch de 1 minuto que essa TV é melhor que as outras. Sabe? Eu consigo fazer um review. É a mesma coisa, tá? Eu vou fazer um review de um negócio pra saber que o seu tipo do amor, aí você compra o meu curso, compra o meu livro, vem no meu, sei lá onde, no meu masterclass na internet. Já era, tá? Passa pra frente o short, né, do TikTok ou do Instagram. Então, você já percebeu, né, que é muito mercadológico, né? E quando saúde mental vira produto, as pessoas viram commodity. E é uma bosta, né? É zoado, né? Então, isso predispõe as pessoas a uma gama de sofrimento, assim, muito grande. Porque a pessoa é obrigada a se encaixar num tipo, né? Sim. E o pior não é nem nisso, quando ela se sente obrigada. É quando ela... quando faz muito sentido pra ela. Nossa, eu realmente gosto de toque físico. Eu realmente gosto. A pessoa se identifica aí, ela tem todos os argumentos pra justificar. Claro. Ela não consegue mudar. Já era. E é a mesma coisa de horóscopo, que eu concordo 100% com o Pirula. Horóscopo é o terraplanismo socialmente aceito. Ah, eu gosto do outro desse jeito porque eu sou de Capricórnio, sei lá. Né? Nada a ver. Nada a ver. Tá? Então, assim, toda essa coisa, linguagem do amor, MBTI, horóscopo, tá tudo na mesma caixa. Tá? É uma maneira barata e tosca de você explicar o seu comportamento e ser controlado por uma outra coisa que não é você mesmo. Sim. Com o objetivo de pertencer a um grupo, né? Então, assim, nossa, eu sou de Capricórnio, você também é? Nossa, a gente tem coisas em comum, sei lá, né? Então, o objetivo não é entender a realidade, é pertencer a um grupo. Isso é muito grave. Sim. Tá? Ainda mais numa sociedade complexa que a gente tem hoje. Eu ainda prefiro, apesar de já não ser mais um entusiasta, torcedor de time de futebol, sabe? Porque, pelo menos, eles... entendem que, na verdade, a única coisa que eles têm em comum é isso. Então. Porque de resto eles são indivíduos completamente diferentes. Pois é. Só usa a mesma camiseta, né? Você usa a mesma camiseta. Bom, fazer o quê, né? Acho mais honesto. Ninguém veio falar que não, mas porque você torce pro Corinthians, você tem um comportamento mais assim ou mais assado, né? E no máximo usa os estereótipos, né? Exatamente. Fica falando, corintiano favelado, alguma coisa assim, né? Usa os estereótipos. Tá como se todos os corintianos fossem favelados. Né? Então... Isso, fica alimentando os preconceitos, né? Então, mas, bom, é menos errado, mas é zoado também, né? Mas enfim. Tem dessa coisa ainda da linguagem do amor, tem um artigo muito interessante de 2022, que eles mostraram que essa questão psicométrica dos tipos de amor não funciona muito bem, mas eles viram que funcionava mais com homens do que com mulheres. Na amostra de mulheres tinha muito mais variabilidade de tipos de expressão comportamental do amor afetivo. Para os homens era mais estereotipado mesmo, né? E eles estavam pensando por quê, né? Tipo, por que para o homem parece que funciona melhor? Né? Funcionava menos pior. E aí a explicação tem a ver com um conceito muito importante, que a gente vai atacar até mais no segundo episódio, que é o conceito de autorregulação. O que é autorregulação? É a capacidade do organismo, não é só humano, qualquer organismo tem autorregulação. É a capacidade do organismo de responder a demandas da experiência, né, da experiência com o ambiente, com emoções, de forma socialmente tolerável. Então, lembra que a gente gravou um episódio sobre birra? Sim. Já pensou, por exemplo, que você me pede uma coisa, eu falo não tenho, você começa a chorar e se bater no chão? É uma falta de autorregulação, né? Mas, por exemplo, se você me pede uma coisa, eu falo não tenho, né? Você pode ficar chateado. Mas tem uma forma autorregulada de fazer isso. Sem dúvida. Né? Tem uma forma socialmente esperada, tá? Isso é aprendido. E é por isso que a gente é leniente com as crianças pequenas. Por isso que criança pequena tem birra,
Porque não tem maturidade neuronal ainda, mas também não tem treino comportamental. E aí é uma questão de gênero que a gente vai começar a atacar agora. Pense em papéis de gênero bem estereotipados por um objetivo didático primeiro. Em geral, as mulheres tendem a ter treinamento de mais autorregulação, de modular as emoções dela frente... Então, a mulher tem que se portar de um certo jeito, sabe? Então, quando você diz se portar de um certo jeito, é uma autorregulação. É esperado para você se portar emocionalmente frente a uma demanda da experiência de uma forma tolerável, né? Homem pode ser doido, homem pode meter o louco. Então, o que um homem tem que ter? Mais autocontrole. O homem tem que ter mais autocontrole e a mulher tem que ter mais autorregulação, tá? A ideia para uma sociedade mais igualitária é você juntar os dois. É ambos terem mais autocontrole e mais autorregulação, né? Desenvolver isso nos dois, tá? Mas com o tempo, por conta totalmente social dos nossos papéis de gênero, os homens tendem a desenvolver mais autocontrole. Autocontrole é comportamento mesmo. Eu não vou fazer isso agora, porque eu vou ter um ganho maior depois. Sabe? É comportamental mesmo. E aí, para quem tem autocontrole comportamental e menos autorregulação, que é a observação das suas emoções, os tipos de expressão emocional fica mais estereotipado. Então, por exemplo, se eu tenho... Tipo, eu não vou bater em você, né? Eu não bater em você é autocontrole, tá? Mas eu não preciso explicar muito bem o que eu tô sentindo. Eu só tenho que evitar o meu comportamento. Então, esse processamento de primeiro nível, comportamental, né, de autocontrole, torna as emoções que o homem é capaz de sentir mais estanques. Você tem menos emoções, você tem um degradê menor de emoções. Tá. E aí, essa justificativa pela qual as linguagens do amor casou um pouco mais com os homens do que com as mulheres. Porque eles têm um treinamento comportamental maior, mas um treinamento de autorregulação menor, tá? Em sociedades ocidentais e bem estereotipadas, tá? Bem estereotipados. De novo, aí volta no que você falou no começo. A partir de um certo ponto da sua vida, você começou a pensar um pouco mais, aí você cria o degradê de autorregulação, né? Você vai ser mais feliz por causa disso? Não, mas você entende um pouco melhor as coisas. Sim, você pelo menos deixa de ser você fica um pouco menos tapado. Você fica otário, menos otário, isso, é assim mesmo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que tem o contrário também. Tem o contrário. Tipo, a gente é meio otário, né? Não pensa muito bem nas coisas e tal. A mulher se prende demais. Ela tem autorregulação demais e se comporta de menos. Aí o que gera? Síndrome do impostor, né? Você vê todo aquele potencial que a pessoa não desenrola. A coberta é curta pros dois lados, tá? A ideia é desenvolver tanto a autorregulação quanto o autocontrole dos dois lados, né? E aí a gente chega numa parte do episódio aqui importante, que é tudo bem. Essa linguagem do amor aí é meio balela, né? Ela começa com uma descrição legal, mas não tem tipos de linguagem, são traços. Mas que traços são esses? Né? Será que dá pra pegar isso aí e dar uma ajeitada, né? Nessa linguagem, né, relacional? Né? Dá. E é o que a gente vai fazer para o final da primeira parte desse episódio. Uhum. Primeira coisa, você tem que quebrar essa coisa de tipos. São traços. E quebrar também essa ideia de amor por um parceiro sexual. Tá? Isso pode valer para amizade. Então a ideia é ampliar essa linguagem. É a linguagem relacional. A linguagem como você cria relações. Certo. Gary, obrigado. Já vendeu 20 milhões de livros. Você já se aposentou, já tem seu dinheiro. Agora não enche mais o saco do povo. Para com essa bobagem. Quem fica ouvindo essa ladainha no TikTok, bloqueia, sei lá, processa, sei lá, para, né, com essa merda, tá? Vamos fazer uma teoria que não vai ter no TikTok, porque vai durar mais de 2 minutos pra explicar, tá? Mas pelo menos você reflete aí da sua casa, tá? Então assim, primeiro tira o nome, linguagem do amor, e pense em linguagem relacional. Como que você cria relações, tá? A maneira como você cria relações com os outros. Beleza. Imagina um gráfico. Um gráfico tem um eixo XY, certo? Uhum. Tem um eixo XY. No eixo X, coloca o quanto você gosta de algo. Pode ser, vamos pensar em alguém. Não precisa ser marido, mulher. Pode ser amigo, tá? Quanto você gosta de alguém. E não precisa ser nenhuma pessoa. Pode ser coisas. Pode ser uma linguagem relacional com qualquer coisa. Tá bom. Tá? No eixo X, você coloca o quanto você gosta. E no eixo Y, você coloca o quanto você dá importância. Tá? Ok. Então, imagina um gráfico, né? 2 eixos. Não vai ter 4 quadrantes? Sim, sim. Tá? Vai ter o eixo do gostar, o eixo da importância, né? E o 0 no meio. O 0 ali é o ponto de origem, né? Perfeito. Você não vai ter o lado positivo e o positivo? Uhum. Você vai ter o primeiro quadrante, né? Quando você gosta de alguma coisa e você atribui importância, é esse primeiro quadrante. Coisas que você gosta de forma positiva e atribui importância são as coisas que você quer manter por perto.
certo? Você mantém Ok. por perto. Eu dou importância e eu gosto, tá? As coisas que eu não gosto, ou seja, é negativo, e eu não dou importância, eu me afasto, né? Então eu não gosto e nem dou importância, eu nem entro em contato, não me importa, tá? Então tem essa diagonal, tá? A outra diagonal, tem coisas que você dá importância positiva, mas você não gosta. Essas são coisas que você busca validação. As coisas que você acha importante, mas na verdade você não gosta muito, você está buscando validação, porque é importante. E aí você pode pensar, é trabalho, meu trabalho é importante pra mim. A primeira coisa que me veio à cabeça foi trabalho. Isso, pensa assim. Trabalhar. Isso. Mas não é. Tem exceções, tá? Você pode jogar pro outro quadrante também. Sim. Não é pra estereotipar. Mas coisas que são importantes, mas você não Tem gosta, gente são. que ama o trabalho. Sim, vem um outro sentido e tá tudo. Não tá nada errado. Tá tudo bem. São coisas que você busca validação, tá? Você não gosta, mas você vê que é importante, então você mantém ali, né? Tal. E tem coisas que você gosta, mas não dá importância. Que é o último quadrante. São coisas úteis. As coisas que são úteis. Você gosta, mas não dá tanta importância. Tem um objetivo utilitário. É utilitário. Então, eu não dou tanta importância, mas eu gosto. Apareceu aqui, eu pego. Eu não faço um esforço para ir até lá. Eu pego. Tá? Se você pensar nesses 4 quadrantes, você pode colocar isso no trabalho. Então tem relações de trabalho. Você pode colocar isso nas pessoas também. Então, as pessoas que são positivas dos dois lados, que você gosta, tem importância, são as pessoas mais próximas. Pode ser seu marido, mulher, mas pode ser amigo, pode ser cachorro, gato. E a desgraça de ser pai de cachorro e gato. Tem o nosso Naruhodo de animal doméstico, que isso é regressivo. Coitado do cachorro e do gato. Né? Pra você dane-se, mas coitado do gato. Mas enfim, né? Você pode colocar pessoinhas ali, né? O lado negativo que você nem gosta, nem dá importância, você pode colocar coisas também. Às vezes tem, né? As coisas que você busca validação, você pode colocar ali também. Né? Se você pensar o seu relacionamento afetivo, seu namorado, namorada, se você coloca a pessoa ali, eu nem gosto tanto assim, mas ela é importante. Né? Que objetivo você está querendo atender? Percebe? Se você está num relacionamento que você não gosta tanto da pessoa, tá do lado negativo, mas você dá importância, você está buscando atender alguma expectativa. Sim. Às vezes é sua. Já não tem a ver gera com uma reflexão aí, né? meditações, né? E quando você gosta da pessoa, mas ela não é tão importante, é uma coisa mais utilitária. Então, por exemplo, o amigo que você vê uma vez por ano. Né? Tipo, ou a pessoa que até você pensa muito nela, mas você não tem como ver, de quando vê é muito legal. Sabe? Sim. Então, ela não é determinante para o seu dia a dia. Né? Mas se você pensar que é um gráfico, você não tem vários graus. Você tem vários pontos que você pode colocar em ali. Sim. Recomendo todo mundo, pega um papel, desenha e vai colocando as pessoas, os gatos, o cachorro, o trabalho, vai colocando nisso. E aí se você percebe essa matriz de pontos, esse é o seu estilo. E aí o nome estilo é muito melhor, porque você pode mudar o tempo todo. Verdade. E aí você olha pra esse quadro, né? E eu tô dando de graça, você não precisa fazer porra de curso, de nada. Tá? Eu tava ouvindo, inclusive, uma entrevista. Na verdade, era uma conversa entre o Simon Sinek e o Trevor Davis, que é um comediante negro, que eu sou muito fã. Eles estavam falando sobre construção de amizade, né? O quanto uma amizade ela pode ser construída, né? E para chegar nesse seu gráfico bidimensional imaginário aí, né? Do importante, é importante e gosta bastante, é uma coisa a ser construída. Você precisa, né, tomar uma decisão e traçar um plano para que você consiga construir isso, né? Voltamos no começo do episódio. Não é pra qualquer um, mas é pra todo mundo. Verdade. E aí eu tô explicando ao autor... Ou seja, nem todo mundo vai ter essa disciplina, mas poderia. Poderia, exato. Logo tipo, e aí a importância, tipo, apresentar essa ideia tem que ser de graça. Por quê? Porque se eu cobro R$100, aí você faz todo o planejamento de comunicação, né? Nossa, mas inovador, blá blá blá, inventa lá o nome. Palestra então, imperdível. Isso, os negócios aí, essas bobagens, né? Igual do protocolo Galinha, lembra do de PNL? O primeiro episódio foi fazer o awareness mesmo, fazer a propaganda da galinha e tal. Isso. Aí no segundo a gente deu de graça. Por que é importante ser de graça? Tem que ser de graça. Por quê? Porque se você paga, você coloca em mim a responsabilidade de mudar você. Porque o dinheiro é uma interdição. Entendeu? Claro. Se não deu certo... Não deu certo porque o Altair é picareta, olha só, esse Exatamente. negócio aqui, essa coisa não funciona. Exatamente. Essa Agora, matriz aqui. Isso. Agora, se eu dou de graça,
você vai ter que dar uma coisa muito mais importante que o seu dinheiro, que é o seu tempo. Sim. Você vai ter que dar seu tempo. Sua Agora dedicação, você tem que tancar. né? De olhar. Né? Porque a probabilidade de dar certo é 1, desde que você dê o tempo. Você tá disposto a dar o tempo? Então não enche o meu saco. Entendeu? Se você não quer dar. Então, esse que é o negócio, jogar a garrafa no mar mesmo. Faça o gráfico, coloca as pessoinhas lá nos pontinhos, e aí você vai ver que isso é um estado e pode mudar. Você pode tomar uma decisão, mudar de lugar. Verdade. E aí você vê o impacto disso na sua vida, como é que muda o seu padrão de relações. Ótimo, tá? Uma coisa simples, um papel indolor. Sim. Você faz lá no recôndito do celular. Muito mais fácil ficar comprando livro e pegando verdade pronta, né? A verdade está na explicação do seu próprio comportamento. É muito mais fácil, né? E aí, eu acho que esse método do gráfico vai funcionar mais para homem que para mulher. Eu acho, tá? Porque o homem é um pouquinho mais operacional, né? Ele coloca, mas acho que ele pensa um pouco mais. Talvez a mulher precise de uma descrição melhor, sabe? E é isso que a gente tem que fazer no segundo episódio. Certo. No segundo episódio é colocar fazer a mostração dessa mesma teoria, mas de um jeito um pouco mais feminino. Eu estou sendo estou estereotipando aqui, de propósito, tá? Mas a ideia é para que ninguém tenha desculpa de tentar, tá? De tentar colocar as suas linguagens relacionais Se num plano... não for desse primeiro jeito, que seja do segundo que a gente vai expor. Essa coisa. E aí Tá o segundo certo. vai usar uma escada. Vai ser um pouco diferente, tá? Aí você vê qual a metáfora você usa melhor. Pode usar as duas. Pode não usar nenhuma, desde que isso aí sirva pra você também. O negócio é não parar. Tá? É verdade. O negócio é não parar. Olha, Então, eu vou fazer as duas porque acho que, inclusive, fica a prova de uma metodologia só. Claro. Aí, ó. De novo, essa, já começamos 2025 mostrando uma metodologia para continuar o método Galinha. É né? verdade. Se você não conhece o episódio, o método Galinha, ele funciona. O método Galinha, e é de graça. Aqui estamos começando um outro Agora método estamos também. com um método relacional, inclusive. Assim, Isso, o método da linguagem relacional. Linguagem relacional. Que vale pra amigo, namorado, peguete, ficante, PA, sei lá, tem tanto nome hoje. Cliente, né? Cliente, isso, vale. Cliente, cachorro, galinha, tudo. Vale pra tudo. Coloque lá as pessoinhas lá dentro, né? E na verdade, essa coisa da importância do gostar é didático, né? É uma coisa meio lúdica pra você começar a pensar. Claro que conforme você vai elaborando mais, vai ficar mais profunda a discussão. Claro. Vai entrar mais canais. As relações têm mais do que duas dimensões, né? Isso, exatamente. E aí a gente vai começar... porque é um jeito legal de começar. Sim, né? De começar. sim. Depois a gente vai trabalhar com uma coisa que porque esse gráfico, ele mexe muito com a causa eficiente da amizade. Né? Tipo, como eu me relaciono com as pessoas, como que eu coloco aqui a causa eficiente. Mas tem coisas ligadas à causa material e final, né, disso, que tem questões sociais, né, que tem a ver com os papéis de gênero. E aí, uma nova dimensão muito importante, não de ser colocada nesse gráfico, mas na escada depois, é a relação entre violência e cuidado. Né? Que aí é um tópico bem importante, não só para relacionamento, mas para amizade também. E tanto essa ideia da linguagem do amor surgiu, a origem, né, dentro da psicologia, na verdade de uma área interdisciplinar, é muito boa. Né? Que é de novo, desgraça que as pessoas não leem os clássicos. Ai, droga, psicólogo que não lê o livro clássico das coisas, saco. Né? A gente já falou desse grande autor mesmo, John Bowlby. O John Bowlby, a gente falou nele num episódio sobre se a relação mãe-bebê é inata, né? Naruhodo 311. A gente fala do Bowlby, mas na verdade fala de um outro autor, que é o Harry Harlow, que fez trabalhos muito antiéticos com macaquinhos, né? Para mostrar a teoria do apego. Como que a gente cria apego por outros organismos. A base epistemológica da linguagem do amor, que o raio do Gary não deu crédito, é do Bowlby. Né? Que a gente nasce com uma tendência inata a buscar relações. Né? O vínculo é uma necessidade intrínseca. Do mesmo jeito que comida, o vínculo é necessário. Se você não tem vínculo, você morre. E não é que você morre de fome. Né? Os trabalhos clássicos mostravam recém-nascidos, se você só chega lá e alimenta ele, só dá comida. Ele amanhece morto, por falta de estímulo. Daí o verbo em inglês, né, nurture, ele é muito feliz, né, porque ele tem esse duplo sentido, assim, né? Muito bem, exatamente, de alimentar dos dois jeitos, né, Exato. afetivamente e fisicamente, né. Então a epistemologia da ideia da linguagem do amor vem do Bowlby, né, dessa teoria do apego. E a teoria do apego mudou muito também. Você acha no TikTok os tipos de apego. É o mesmo argumento. O Bowlby criou... É que, na verdade, no texto, ele não é que ele cometeu uma falha. Ele estava escrevendo a primeira vez, né? Ele usou uma palavra que acabou ficando... Né? As pessoas falam de tipos de apego. Certo. Eu não sei se você já ouviu falar. Tipo seguro, tipo ambivalente, tipo ansioso. Não. Né? Só sobre teoria de apego.
vamos trabalhar sobre os tipos de apego, que até surgiu ali e tal, mas rapidamente, a partir dos anos 80 e 90, virou traço de apego. Então a gente precisa de um outro gráfico também, né? E aí as coisas... E eu adoro o Bowlby exatamente porque ele saiu da psicanálise, aí ele foi pra psicologia experimental, depois foi pra etologia, foi pra psicologia cognitiva, ele foi pra todas as áreas. Certo. Sabe? A carreira fantástica. Tem um artigo na descrição que conta a biografia dele. Mano, começou lá com a Melanie Klein, que o povo da psicanálise não gostava dela também, mas é uma monstra mulher. Ela era meio esquisita. Ela escolhia umas palavras meio duras. Mas assim, a percepção dela da relação mãe-bebê é fantástica. Né? Eu gosto da Melanie Klein. Ela podia escrever um pouquinho menos difícil, menos duro. Não era difícil, é duro. Né? Mas tudo bem, as pessoas são assim mesmo. Né? E a ideia do segundo episódio é tratar da teoria do apego. E aí a gente vai apresentar uma dimensão, um novo método mais profundo que esse do gráfico, que é o método da escada, que o objetivo último é mostrar que, de fato, a maneira como a gente estabelece relações, a maneira que se construiu relações entre a gente e os nossos pais, acabam sendo a forma como a gente busca relações com os outros. Certo. Né? E aí eu até termino o episódio de um jeito marqueteiro para criar um awareness, né? Que se você pensa em relacionamento afetivo, né? Então, tem aquelas pessoas que você gosta, que você se sente atraído, né? E tem aquelas pessoas assim que são até legais, mas você acha que a pessoa não é sexy, ou a pessoa é chata. Já ouviu isso? Sabe? Sim, sim. A pessoa parece que não é atraente e tal, ela é meio chata e tal. Você que tá ouvindo a gente pensa assim, será que a pessoa é chata, ou ela não é sexy, ou é uma pessoa incapaz de te fazer sofrer da forma que você de fato precisa, de forma a sentir que seu amor é real? Durma com essa. Durma com essa. Durma com essa. Durma então. com essa. Então, assim, daqui 2 semanas a gente tem a parte 2 desse episódio duplo. Não é isso, Altair? Isso, que vamos tratar inteiramente da teoria de apego e fazer uma atualização. Para no final justificar, como no início do episódio, que a amizade entre homens e mulheres é totalmente possível. Não é pra todo mundo, mas é pra qualquer um. É isso aí, então. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.